A Ponte Preta dá na noite de hoje o pontapé inicial na grande decisão da Série A2 do Campeonato Paulista. A Macaca entra em campo contra o Novo Horizontino às 6h30 no estádio Jorge Ismael de Biasi, lugar onde a Ponte sofreu sua primeira e única derrota em toda a competição. Ainda pela sexta rodada, a equipe de Novo Horizonte venceu a Macaca por 3-0. Situação que deixa evidente o equilíbrio entre as duas equipes e faz com que a Alvinegra entre ainda mais atenta no duelo de logo mais. Sabemos que são as duas equipes que mais investiram, que tinham o grande objetivo de voltar ao Paulistão, né? E chegaram as duas na finais. Sabemos que são dois jogos complicadíssimos, mas assim, a gente vai para lá hoje, para amanhã fazer um grande jogo e depois trazer a decisão diante do nosso torcedor, diante da nossa casa, e aí sim poder comemorar esse título, claro, respeitando muito a equipe do Novo Horizontino, sabemos da qualidade que tem do outro lado, mas aqui a gente sabe que dentro da nossa casa, junto com o apoio do nosso torcedor, a gente tem tudo para conseguir esse título para a Ponte Preta. Além de ser o líder de assistências da equipe, Elvis também já marcou 4 gols na atual temporada. Números que comprovam a qualidade e a importância do jogador dentro do elenco da Alvinegra. Os números são muito bons, estou muito feliz, mas eu sei que eu tenho que melhorar e continuar trabalhando junto com a equipe, junto com o professor, para poder aumentar esses números e aumentar as vitórias, que é o mais importante, né? Em nome da Ponte Preta. Mas estou feliz sim com o rendimento, graças a Deus consegui voltar aí com a ajuda do departamento médico, todo o pessoal. Então consegui estar em campo no sábado passado, né? E agora estou bem aí para esses 2 jogos da final. Espero aumentar esses números já nessas finais. Com o camisa 10 confirmado para o duelo de hoje, Hélio dos Anjos só não vai levar a campo força máxima porque Matheus Silva segue no departamento médico tratando de uma lesão no joelho. Já o companheiro de zaga, Fábio Sanches, que cumpriu suspensão na última rodada contra o 15 de Piracicaba, retorna à equipe titular. Com isso, uma provável escalação da Macaca vem com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Arthur e Júnior Tavares na defesa, Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis no meio-campo e fechando o ataque, Gé e Pablo Diego. E a última atividade da equipe antes do primeiro duelo da decisão contou com uma presença ilustre. O lateral do Tottenham e da seleção brasileira, Emerson Royal, está no Brasil para tratar de uma lesão no joelho e foi ao CT da Alvinegra para visitar os amigos dos tempos de Ponte, como é o caso de Matheus Jesus. Fala pessoal, vim aqui no CT da Macaca fazer uma visita especial para o meu parceiro irmão Matheus Jesus e ver outros amigos e grandes atletas. Então quero desejar a todos vocês uma grande final amanhã e tamo junto aqui a Ponte, vamos com tudo. Bem, antes da gente debater aqui a Ponte, vamos aqui com uma palavra do Eduardo Batista, que é o técnico do Novo Horizontino, falando sobre o duelo de hoje contra a Ponte Preta. Então deu para todo mundo comemorar e já voltar à concentração novamente com um jogo importante que vale um título, né? O título ele fica na lembrança, a gente procurou passar isso para os jogadores. Né? Nós não temos muito tempo de preparação, mas como foi todo o campeonato, né? O campeonato a gente teve muito pouco tempo para se preparar em um jogo e outro. E vale a pré-temporada, né? O trabalho que a gente fez lá no início, né? de buscar algumas alternativas e de buscar algumas ideias, tentar confrontar com o adversário para que a gente possa achar a melhor solução para botar em campo hoje não, amanhã, e sair daqui vencedor no primeiro jogo. E o Eduardo Batista também comentou sobre a vitória do Novo Horizontino contra a Ponte, lá ainda na primeira fase da Série A2. Era um momento que a gente vinha instável ainda, era uma equipe em formação, a gente faz a troca de sistema naquele jogo, né? A equipe começou a oscilar muito e a gente tinha que fazer uma correção. Nós fizemos e a resposta ela foi muito boa. Né? O que nós trazemos daquele jogo, para a gente vencer aquele jogo, houve muita competição. Né? Muito duelo vencido, muita dedicação, concentração. Então, o comum daquele jogo para esse é exatamente esse, com a maneira como a gente vai se portar. Ponte Preta tem uma grande equipe que joga junto há mais de um ano, com o mesmo treinador, né, que conhece bem seus atletas, então é um time muito bem montado, muito bem equilibrado, e a gente tem que competir. Né, a Ponte Preta tem um meio campo muito jovem, né, com muito vigor físico, e a gente precisa competir com esse meio campo e buscar o nosso jogo também, né, buscar os espaços que eu acredito que a gente possa encontrar
sair vencedor nessa primeira parte dos 180 minutos. O balcão de entrevista ali do Eduardo Batista também tá parecendo uma quitanda aí, velho. Aqueles armazéns antigos, ali vendedor, tem tudo, tem suco, tem água, tem refrigerante, tem bolacha. O vendedor de publicidade lá é bom, hein? Olha lá. Não sei se o cara é bom ou vendeu barato demais, né? Verdade. Tem isso também, bastante. Né? Aquele monte de patrocinador e o faturamento, ó. E um monte de permuta, né, Batista? Também. Também tem muita permuta. Mas ficou bonito. Mas tá certo, o momento é para faturar, né? Final, tudo mais, tudo certo. Você sabe que na região lá de Mirassol, o CH sabe disso, o pessoal gosta muito de futebol. Não é porque, às vezes, nem precisa tanto, mas é que os caras são tão parceiros que eles fazem isso. O Brasiliense fez história, né? Lembra como é que era a camisa 10 anos do Brasiliense? Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Tinha 11 patrocinadores. Verdade. Para o duelo contra Macaca, Eduardo Batista, que falou conosco, deve repetir a mesma escalação da equipe que venceu o Noroeste com autoridade no segundo jogo da semifinal e ainda sem poder contar com o Douglas Baggio. A equipe deve ter Roberto atuando no meio, com o Ronaldo e Ailon formando a dupla de ataque. Vamos dar aqui um provável time, né? O time mesmo só sai 1 hora antes do início da partida, é o tempo regulamentar, o tempo regulamentado, melhor dizendo, pela CBF, para que os treinadores anunciem as escalações. George Mi, no gol, William Lepo, Adriano Martins, Renato Reverson na zaga, Giovanni, Rômulo, Roberto e Marlon no meio-campo, Ailon e Ronaldo fechando, portanto, o ataque. Esse aí é o time do Novo Horizontino. Imagens do gramado onde o duelo acontece hoje à noite. A Rádio Bandeirantes transmite o jogo a partir das 6 da tarde com a narração de Leandro Bolles. A partir de 4 da tarde já estaremos falando a respeito desse jogo também no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E, claro, nos aplicativos, no AM 1170 e no FM, faixa estendida 85.7. Então vamos debater aqui a Ponte Preta. Começo com você, Gleger. Você e o CH, os dois estarão na transmissão de hoje. Tem uma enquete rolando. Vamos dar só uma piscada aqui para ver como que está o grau de confiança do Ponte Pretano. Bom, hein? Muito bom. Muito bom. 76,9. E aí, qual que é a sua expectativa, Gleger? A expectativa é das melhores. Tecnicamente falando, para mim o time da Ponte é melhor. Aliás, a competição mostrou isso, né? A primeira fase, os mata-mata, quer dizer, a Ponte foi muito bem, está numa crescente, né? Vai com força máxima, só tirando ali aquela questão do Matheus Silva, mas o Arthur, o Tigrão falou isso ontem no programa, e eu fiquei analisando e ele tem toda a razão. O Arthur de quarto zagueiro, ele fazendo a quarta zaga, ele tá melhor do que lateral esquerdo, cara. Tá jogando muito o Arthur, de quarto zagueiro. E aí, assim, o Matheus, que é o titular, não vai poder jogar. O Arthur tá ali, Tavares deve fazer a lateral esquerda. E eu acho, Batista, que tecnicamente falando, o time da Ponte é muito melhor. Mas só que tem que estar muito atento, todos os jogadores, comissão técnica, porque aquela partida lá em Novo Horizonte, na primeira fase, a Ponte tomou 3-0. É claro que vinha numa sequência muito boa, tal, aí tem aquele relaxamento, e agora a situação é totalmente diferente. Agora é o primeiro jogo da final. Então tem que estar ligado os 90 minutos. Concentração, empenho, estratégia eu não tenho dúvida, porque as estratégias do Hélio sempre deram muito certo. Mesmo questionada algumas vezes por nós, foi lá o resultado foi bem e deu certo. E é isso que importa. O resultado final. E eu estou confiante, eu acho que o torcedor da Ponte vai comparecer, né? O horário é muito bom para jogar futebol, o clima em Novo Horizonte é muito bom, então eu acho que a Ponte vai sim conquistar um bom resultado. Não sei se vai ser como foi lá em Piracicaba, que ela trouxe uma vantagem gigantesca para Campinas, mas eu ainda acredito numa vitória da Macaca. E para você, CH, o Hélio dos Anjos simplesmente faz o arroz com feijão, né? Cumpriu suspensão o Fábio Sanches, retorna o Fábio Sanches e os demais aí, o time é o mesmo. Não tem nem o que inventar, Batista, nessa altura do campeonato.
final vai voltar o Fábio, vai jogar o Arthur, vai jogar o Júnior Tavares e estamos conversados. No meio Amaral, Leonaldo, Elvis, Matheus Jesus. Eu só queria começar pelo Novo Horizontino, meu comentário, para dizer que a Ponte tem que ficar extremamente preocupada com Ailon e Ronaldo. Essa dupla de ataque do Novo Horizontino vive um momento muito bom. Como os jogadores da Ponte também vivem um momento muito bom, eu quero só salientar esses dois que realmente eles têm ou faz um gol ou outro faz gol. É uma dupla que se completou muito forte e a Ponte tem que ficar esperta com isso. Eu entendo e a minha expectativa é de um jogo muito equilibrado. Eu não, apesar da Ponte não ter jogado desta maneira a maioria dos jogos, eu não acredito, por exemplo, que a Ponte vá de peito aberto enfrentar o Novo Horizontino. Eu acho que é um jogo que os dois times vão ter inteligência para poder proporcionar o pensamento que é o seguinte: tem a segunda partida. Ninguém vai jogar até o time da casa. Ninguém vai jogar com o peito aberto, dizendo, ó, vamos para cima. Não. Vai ter aquela pressão que a gente sabe que o Novo Horizontino exerce, principalmente nos dois inícios de cada tempo. E a Ponte também marca em cima. Mas eu acho que os times não vão arriscar tanto na primeira partida, Batista. É título, vale grana e vale taça. Taça é importante. Portanto, eu acredito em grande equilíbrio. Mas eu estou positivo. Estou esperançoso que a Ponte possa trazer, e acredito nisso, tá, gente? Não é só torcida, não. Que a Ponte minimamente traga um empate aqui para Campinas. Escalação, sem nenhum segredo, acho que é isso mesmo. Eu estou dando uma passada d'olhos aqui no time da Ponte, que perdeu por 3-0 na primeira fase da Série 2. Pois não. Vamos lá. Kaique França no gol. É o mesmo. Luiz Felipe na lateral. Sim. Miolo de zaga, Guilherme Souza e Thiago Oliveira. Foi esse jogo aí que teve problema, exato. Acho que foi o primeiro jogo que eles jogaram juntos, né? Problemas seríssimos. Terríveis. Um pior do que o outro, o Guilherme Souza e o Thiago Oliveira. Esse jogo foi terrível. Os dois não estão escalados como titulares. Não foi legal, não. Jean Carlos, na lateral esquerda. Naquele jogo também foi mal. Muito mal. Jogou pessimamente mal. Então, de 5 aí na zaga, 3 não vão jogar e 3 jogaram muito mal naquela oportunidade. E os 3 que vão jogar hoje estão muito bem, né? Diga-se. Olha aqui, meio campo. Vai. Quadrado no meio campo. Amaral, Fraga, Júnior Tavares e Elvis. Leonaldo não jogou. Não tinha Matheus Jesus também. 50%... Não tinha o Matheus Jesus. 50% é diferente. É diferente. E não tinha Leonaldo, né? E não tinha o Leonaldo. Não foi esse jogo que o Fraga machucou? Foi. E Pablo Diego e Gé na frente. Então o time esteve, em relação ao time titular, podemos chamar esse time que jogou a última partida contra o 15 e o time de hoje, com o Fábio Sanches como time titular, ou não? Sem dúvida. Esse é o time titular. A única coisa é o Matheus, o Arthur na esquerda e o Matheus na zaga. Verdade, está faltando o Matheus. Só o Matheus. Mas como você falou, exatamente, o Arthur vem jogando mais do que o Matheus Silva. Você vai se lembrar, nesse jogo, o comportamento defensivo comprometeu todo. O time tomou gol esquisito. Aí os gols, ó. Você lembra, Gleger, como foi esquisito o jogo, cara? Foi estranho. Foi estranho. O time parecia que tinha comido uma feijoada, não estava legal. O time estava macambúzio, né? Estava surumbático. Estava demenciado. Quase taciturno. Estava embezerrado. Embezerrado estava mesmo. Esse jogo, realmente, o time da Ponte não deu para entender. Estava, Gleger, embezerrado? Estava embezerrado. Esse time titular da Ponte na Série A2 tem condições de fazer uma boa estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Vitória, caso não dê tempo de inscrever os contratados. A Ponte deve contratar de 3 a 4 reforços para a disputa da competição. Mas esse time tem condições de estrear bem na Série B? Depende. Porque além de... Vamos imaginar, hipoteticamente, que esse time esteja completo, seja o mesmo. Não sai o Léo, não sai o Amaral e não sai o Matheus Jesus. Vamos imaginar que
a projeção seja essa parte da pergunta que você fez. E imaginando que não vai perder ninguém do time titular, sim, suporta, não vou falar suporta com tranquilidade, com folga, mas suporta o início do campeonato. Lembrem-se, 38 rodadas, precisa de elenco. O time titular é bom, o elenco da Ponte é fraco nesse momento. E para você, Gleger? Para mim, sim. Consegue iniciar bem sim a competição. O time está entrosado, né? Corre o risco aí de entrar a Série B com um título de um campeonato paulista da Série A2. Ô, gente, ó, não é brincadeira não, tá? Não é à toa que nós vimos ontem o Hélio dos Anjos emocionado, porque a Série A2 é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. E assim, a Ponte, na minha opinião, olha, é só a gente pegar aí, individualmente falando. Pô, o que tá jogando o tal do Pablo Diego, o Gé, o Elvis, Matheus Jesus, Leonaldo, Amaral, todo mundo tá querendo os dois. Defesa, Fábio Sanches, experiente. E o Luiz Felipe, que tá jogando. E o Matheus Silva. Matheus Silva. Então, assim, ó, aquilo que o CH disse, eu concordo. Precisa de algumas contratações? Óbvio que precisa. Porque você precisa até amanhã ou depois, você vê, a Ponte perdeu o Matheus Jesus aí, o Fábio Sanches com cartão, teve que colocar o menino Edson, que foi muito bem. Mas o campeonato é muito longo. Não, o que está acontecendo aí com o Arthur... Suspensão, exatamente. O que está acontecendo com o Arthur deslocado para a zaga responde essa pergunta tua. Exatamente. Você vai tirar o titular da lateral esquerda para resolver o problema da quarta zaga. Sim. Não é, Gleger? Exatamente. Então eu acho que para início, ótimo, o time é bom. O time, na minha opinião, um conceito bom para o time da Ponte. Mas, claro, precisa de algumas peças, até para, na sequência da competição, você ter alternativas diferentes, alternativa de escalação, né, de estratégia. Então precisa, sim, de alguns reforços. Outra pergunta que não quer calar e cabe na pergunta primeira que você fez é a seguinte: a Ponte vai montar um time para subir? Tem planejamento financeiro para isso? Suporta brigar? Porque não é só o problema de agora, a saída dos jogadores. E a janela do meio do ano? Se perder, por exemplo, vamos supostamente, a Ponte em julho, agosto perde o Elvis, como é que faz? Ou perde o Matheus Jesus, como é que faz? Ou o Fábio Sanches. Leonaldo. Que é a espinha do time, né, Gleger? É a sustentação desse time, então precisa ter elenco. Outro Gé. Está fazendo muitos gols. Verdade. Todo mundo quer um atacante como Tem o Eliel, mas o Gé é o titular. Sim, é mais cascudo, apesar da pouca experiência.